Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra. Gente, nós queremos fazer um apelo a você, um convite, para que você entre conosco nesse projeto Divulgadores da Palavra. E o nosso incentivo é para que você compartilhe com o maior número de pessoas as mensagens que vocês estão recebendo. Nós estamos indo para o fim. E é importante que preguemos a palavra em tempo e fora de tempo. Como também desejamos muito que você participe com as suas perguntas, os seus comentários. Faça isso. Se inscreva no canal se você ainda não o fez. Incentive outras pessoas a se inscreverem. Gente, hoje eu quero falar sobre algo muito interessante, uma pergunta que recebi e que eu acredito que essa pergunta é muito relevante até por conta do momento que nós estamos vivendo. E a pergunta é: Deus se arrepende? Por que a Bíblia apresenta textos onde demonstra a imutabilidade de Deus, Deus não muda, enquanto que existem outras passagens demonstrando Deus mudando de ideia, se arrependendo? Afinal de contas, existe uma contradição bíblica? Deus se arrepende ou não se arrepende? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender, gente, duas coisas importantes. A primeira é sobre o caráter imutável de Deus, a imutabilidade. Deus não muda. Por outro lado, nós precisamos entender que Deus tem sentimentos, porque a Bíblia diz que Deus se alegra, a Bíblia diz que Deus se entristece, a Bíblia diz que Deus sente ira. Por que isso? Porque ao mesmo tempo que Deus é absoluto em si mesmo, Deus é poderoso em si mesmo, ele tem sentimentos. Logo, nós precisamos analisar os textos à luz desses dois conceitos, imutabilidade e sentimentos. Gênesis, por exemplo, capítulo 6 e verso 6, que fala sobre a criação, diz assim: então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. Essa expressão, então o Senhor se arrependeu, no original fica assim: então o Senhor ficou triste. Aqui está falando de um sentimento de tristeza, porquanto o homem não correspondeu à beleza da criação. O homem foi na contramão do propósito que Deus havia estabelecido para a sua vida. Um segundo texto que eu quero chamar a sua atenção é que está lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 15, verso 11, que diz: eu me arrependo de ter constituído Saul como rei. Essa palavra eu me arrependo quer dizer eu lamento. Por quê? Porque a vida de Saul, você sabe que foi uma vergonha. Tinha tudo para dar certo, mas ele preferiu desobedecer ao Senhor e andar na contramão de tudo aquilo que o Senhor havia dito. Então Deus diz: eu lamento de ter constituído Saul como rei. Uma outra palavra que encontra-se lá em Jonas, capítulo 3 e verso 10, por ocasião do juízo à cidade de Nínive, diz assim: Deus viu o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho. Agora, olha só, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Ou seja, Deus mudou de ideia. Aí você pergunta, Deus mudou de ideia por quê? Mudou de ideia porque o povo se converteu. Mudou de ideia porque o povo resolveu buscar ao Senhor. E é isso que a Bíblia diz. Se buscarem ao Senhor, se orarem ao Senhor, se buscarem ao Senhor de todo o seu coração. Então a Bíblia diz que Deus ouvirá as nossas orações, que Deus estenderá as suas mãos e sarará toda a nossa terra. A mudança faz com que Deus mude de ideia, de planos. Uma outra palavra, agora falando sobre o caráter de Deus, a imutabilidade, diz assim em Números 23 e 19: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. No Salmo 110 e verso 4, uma palavra ainda forte diz: o Senhor jurou e não se arrependeu. Ou seja, o Senhor jurou e não voltará atrás. Aqui está falando do caráter de Deus, está falando da imutabilidade de Deus. Ou seja, Deus é naquilo que ele fala, naquilo que ele está fazendo. Aliás, eu quero aproveitar para dizer para você que existe uma expressão que se diz assim: Deus existe. Não, gente, Deus não existe, Deus é.
No Antigo Testamento, ele se apresenta como um grande eu sou. No Apocalipse, ele é. Bom, em relação ao caráter de Deus, nós já falamos, a imutabilidade de Deus, nós falamos sobre os sentimentos de Deus. Agora eu quero deixar uma nota muito importante para você, uma informação muito relevante. Existe uma figura na literatura bíblica que dá atributos, características humanas com a finalidade de compreender o agir de Deus em relação aos homens. E essa palavra, essa figura, ela é uma junção de duas palavras, na verdade. Antropo, que fala de homem, e morfismo, que fala de forma. Então, se você juntar antropoformismo, quer dizer a forma do homem, e isso você vai encontrar na Bíblia. Muitas vezes existe essa figura, essa linguagem, para que a gente possa entender o agir de Deus. Por exemplo, a Bíblia fala sobre os braços do Senhor. Deus não tem braços. A Bíblia fala sobre o Senhor se levantando, o Senhor assentando. Fala sobre o andar do Senhor. Então essas figuras, elas existem para dar a ideia, para a gente ter um entendimento do relacionamento de Deus em relação aos homens, para a gente ter uma compreensão mais exata. Mas Deus é Espírito, Deus é imutável. Então é muito importante para que você saiba disso. Logo, gente, a Bíblia não é um livro que se contradiz. Não existe contradição no texto que diz que Deus não se arrepende e não muda, com os textos que diz que Deus se arrependeu. Uma coisa é você avaliar, ver, estudar o caráter imutável de Deus. A outra é você entender os sentimentos de Deus em relação ao comportamento humano. Eu espero que essa palavra tenha lhe ajudado, eu espero que isso lhe faça bem, que dê um norte à sua vida e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida, na sua casa, agora para todo sempre. Um grande abraço e fiquem com Deus.